Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio Bento, trabalho aqui na Uningá, no Centro Universitário Ingá, já há 12 anos. E, além de outras atividades como professor, também sou responsável por um projeto chamado Capelania Universitária. A Capelania Universitária ela está vinculada a um projeto maior chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico. E essa atividade ela ocorre todo o primeiro sábado de cada mês, nesse horário, né, por poder agora neste mês trazer uma temática nova, interessante, pertinente, e temos convidados mais do que gabaritados, expertos nessa temática, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é o nosso café com saber. Tome aí também o seu café, prepare o seu café, a sua água, o seu suco, enfim, e participe conosco. E desde já gostaria também que vocês compartilhassem o link, né, nos seus contatos, porque fica gravado e vocês poderão depois visualizar, assistir num outro momento. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado. Estamos, repito, mais uma vez, estamos muito felizes com vocês aí nos acompanhando. E a temática que nós vamos trabalhar hoje é sobre a luta das pessoas com deficiência. Lembrando que neste mês de setembro, dia 24, é o dia da luta das pessoas com deficiência. Para isso, nós trouxemos dois convidados, um convidado, uma convidada, a doutora Michele, né, que já esteve conosco numa outra oportunidade, e hoje nós temos também o Rafael, que eles mesmos vão se apresentar, dizer a área, né, onde eles trabalham, que tipo de atividades eles exercem na sociedade. Então, doutora Michele, muito convite e por estar aqui mais uma vez. Bom dia, professor Bento, bom dia a todos. Eu que agradeço. Para o Ministério Público, né, eu ali na 14ª Promotoria de Justiça, que hoje atua na defesa da pessoa com deficiência, é um grande prazer. E é, assim, sempre uma grande oportunidade poder estar em espaços como esse, que é um ambiente acadêmico e da comunidade, para tratar um pouco sobre os direitos das pessoas com deficiência, falar um pouquinho até mesmo acerca da terminologia, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente, sem imaginar, sem pensar, involuntariamente a gente acaba até discriminando uma pessoa com deficiência, usando termos capacitistas. Então, acho que nós precisamos realmente trazer o assunto à tona para discutir, para que a nossa sociedade, né, professor, ela se torne mais inclusiva. Porque eu costumo dizer que a pessoa com deficiência, ela não quer caridade, ela não quer assistencialismo, né? Ela quer a cidadania, ela quer a inclusão. Então, eu fico realmente muito agradecida, mais uma vez, pela oportunidade. É uma imensa satisfação estar aqui hoje participando do programa. Mais uma vez, obrigado, doutora. Eu que agradeço, né, em nome da Uningá, né, por você aceitar assim com tanta disposição, com tanta alegria, né, sem nenhum obstáculo de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Seja bem-vinda, tá bom? E nós temos o Rafael. Rafael, vamos lá, o seu campo de atuação. Sim. Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem, né, professor Bento, doutora Michele. É um prazer. Quando eu recebi o convite, fiquei surpreso, né, para estar aqui com vocês, mas aceitei de pronto, porque com certeza é um assunto bem pertinente que deve ser discutido para que as pessoas tenham conhecimento sobre o assunto. Então, é com um imenso prazer que eu estou aqui. Obrigado, Rafael. É a sua função mesmo na CEMOB? Isso, eu sou gerente, né? Estou como gerente de educação para o trânsito. Uhum. Olha, veja que bacana. Nós estamos tratando de uma temática que nesse mês de setembro ela vai ser bastante tratada também. Temos a doutora Michele, né, que também atua nesta área, né, desses cuidados, da promoção dos bens, né, das pessoas com deficiência. E mês de setembro também vai ter a semana de trânsito, né? Então, vai ser dia? Isso mesmo, né? Então, é estabelecido pelo
Nacional do Trânsito. Então, todo ano, do dia 18 a 25 de setembro, todos os órgãos, sociedade civil, ela vai implementar, né, as ações que acontecem na área do trânsito. Então, é onde que a gente vai intensificar nessa semana, entre o dia 18 e 25. Entendi. Outra temática boa para ser conversada também, né? Com certeza. Então, seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. E eu quero também aqui justificar a ausência, né, que todos os cafés, vocês veem aqui presente o professor Luiz Fernando. Hoje ele tem uma atividade com alunos, ele é coordenador do curso de fisioterapia. Por isso, aqui ficou um lugar vago, né, que é o lugar do professor Luiz Fernando. Mas ele virá nos outros cafés, ele vai estar presente, né? Então, é justo que ele também desse, digamos assim, um acompanhamento aos seus alunos nas atividades que ele tem hoje e que não poderia faltar. Bem, então, entrando no nosso campo, né, na nossa conversa sobre a luta das pessoas com deficiência, eu vou trazendo aqui algumas questões, levantando algumas questões, e vocês ficam bem à vontade para comentar. Né? Mesmo que talvez vocês prolonguem um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E o importante é que a gente trata assim, talvez até numa linguagem que seja bastante compreensível para todo mundo. Nós estamos no mundo acadêmico, mas tem muitas famílias, muitas pessoas que acompanham este programa. E são pessoas também bastante simples, né? Pessoas que, digamos assim, que não está envolvido com o mundo acadêmico, né? Eu quero trazer aqui presente, então, para que vocês nos falem um pouquinho sobre a Lei 13.146, que é de 2005, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E depois também tem, né, um decreto, que é o 5.296 de 2004. Então, amparado por esses dois documentos, vocês poderiam trazer um pouco essa compreensão para nós? O que significa uma pessoa com deficiência e em quais situações configuram a deficiência? É assim, professor, a lei que o senhor mencionou, nós chamamos também de Lei Brasileira de Inclusão. Gosto sempre de dizer que é a Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência, porque quando a gente fala em inclusão, a gente fala de diversos outros grupos, né? Quando a gente busca na história, se a gente procurar a nossa legislação, a gente vai perceber que a gente passou assim, por várias denominações da pessoa com deficiência. Primeiro é da pessoa portadora de deficiência, depois pessoa com necessidades especiais. Antigamente, quando a gente busca na história, as pessoas com deficiência eram mencionadas até mesmo como incapacitados, inválidos. E a legislação ela veio tentando contornar essa situação. A gente fala em pessoa com deficiência, a gente tem que saber que primeiro vem a pessoa e depois vem a deficiência. E é um termo até em construção. Hoje a gente até fala que talvez o ideal seria falar pessoa em situação de deficiência. E hoje, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente tem que saber que a gente estabelece o conceito de quem é pessoa com deficiência na relação dela com o meio. Né? Porque quanto mais a gente romper as barreiras arquitetônicas, quanto mais a gente romper as barreiras sensoriais, menos aquela pessoa vai ter deficiência e vai estar incluída no nosso seio. Então, hoje, para você falar quem é uma pessoa com deficiência, né? Que até assim, pela própria Lei Brasileira de Inclusão, existe uma definição impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E a sua interação com as barreiras, que pode obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade e igualdade de condições. Então, assim, hoje, para você falar, aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, você utiliza o método biopsicossocial, porque, além do aspecto biológico, né, você tem que ver o aspecto dela com relação ao meio em que ela vive. Certo. Então, é realmente um termo em construção. Eu acredito que até a denominação hoje, pessoa com deficiência, talvez porque não pessoa em situação de deficiência, né? Porque também os conceitos, eles são carregados, pode ser até às vezes, de preconceito, Sim, né? Quando você fala pessoa portadora de deficiência, quer dizer, a gente porta uma bolsa, porta um celular, sim, né? Não uma deficiência. Então, a gente vem tentando até pelas denominações fazer essa... como que eu vou dizer assim? A gente está tentando, de alguma forma, a sociedade se dar conta disso, né? E a legislação acompanhando, claro, né? Até mesmo na questão da denominação de como a gente trata. Então, hoje a gente fala pessoa com deficiência, não fala
pessoa portadora de necessidades especiais e nem pessoa portadora de deficiência, né? Hoje o termo que a gente usa é com deficiência. Eu acho que o mais ideal seria em situação de deficiência. Né? Porque, de repente, a gente rompe aquela barreira no nosso meio, né? É até bom a gente de trânsito aqui, né? O pessoal ali do trânsito para falar um pouco também, a questão da acessibilidade, né? A questão do direito das pessoas de ir e vir, né? Das rampas metálicas do centro da cidade, das vagas reservadas, né? Mas hoje o conceito, assim, da pessoa com deficiência é esse esculpido na lei, mas também está sofrendo sempre está sempre sendo alterado, mudado, conforme a sociedade também vai avançando. Eu acho que isso é importante, porque se a lei tem o objetivo de incluir, às vezes, dependendo dos conceitos que nós usamos, ela acaba excluindo, né? E discriminando até, né? Tem que tomar muito cuidado. Termos preconceituosos, né? E tantas outras naturezas, né? Hoje, quando a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente usa hoje um termo que antes a gente não falava, que é o capacitismo, né? Que é uma forma de discriminação contra a pessoa com deficiência. E a lei brasileira de inclusão, ela inclusive, ela criminaliza a conduta de discriminar uma pessoa com deficiência. E essa discriminação, às vezes, pode ser não só por pessoas, né? Pode acontecer por entidades, por órgãos públicos, no local de trabalho, né? Então, ela também pode ser uma violência institucional, uma discriminação institucional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, a gente usa alguns termos, por exemplo, dar uma de João sem braço. É um termo totalmente, hoje, discriminatório e capacitista. Verdade. Quer fazer algum complemento, Rafael? Eu queria só acrescentar que a legislação, ela faz o papel dela, na área do trânsito é assim também, né? Ela tenta identificar algumas situações, só que aí, quando a gente vai para o outro lado, aí que é o papel, acho que mais difícil de todos nós que estamos trabalhando nessa área, né? Que eu sempre costumo dizer que nós, né, como atores, e que nós que levamos a informação, nós não conseguimos conscientizar ninguém, né? Então, o que nós podemos fazer é sensibilizar as pessoas, e a legislação tenta fazer isso. Só que daí consciência é de dentro para fora, então vai depender da pessoa. Então, a pessoa respeitar tudo que está acontecendo à sua volta, aí é mais interno, é a pessoa que tem que ter esse cuidado, essa atenção, né? E nunca agir no imediatismo, né? Então, a legislação, ela tenta contornar isso, mas o papel principal está em nossas mãos para que nós possamos fazer a população se tornar consciente. Desde o berço, né? Na verdade, porque se a gente não tem esses princípios... quando a gente é pequeno, não é que a gente também vai ter muita dificuldade depois da vida adulta também, né? Às vezes eu costumo dizer, olha, a gente não consegue também fazer ninguém falar sobre ética ou educar alguém eticamente falando. Até porque a gente, o máximo que a gente pode fazer é despertar esse senso crítico nas pessoas, né? Para que elas ter consciência até onde a gente pode ir sem agredir, né? Então, acho interessante, assim, também essa sua colocação. E como eu disse lá no começo, no dia 24 de setembro é o dia das pessoas, a luta, né, das pessoas com deficiência. Poderia dizer de quando começou essa preocupação, promover esse dia, por que ele surgiu, um objetivo desse Dia Nacional das Pessoas com Deficiência? Desculpa. A luta das pessoas com deficiência, ela não é de hoje, né? A sociedade, depois da Segunda Grande Guerra, ela recebeu um grande número de pessoas oriundos da guerra, né? Estavam mutilados. Mas não só as pessoas que participaram, mas também a sociedade civil que também enfrentou ali as situações da guerra. E daí, nesse momento, a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, né? Ela começou a fazer uma convenção e tratado para falar dos direitos da pessoa com deficiência. Eu até tenho aqui o marco, foi em 1971, né, uma Assembleia Geral da ONU, ela discutiu os direitos das pessoas com deficiências e aprovou a Declaração dos Direitos das Pessoas com Retardo Mental. E em 9 de dezembro de 1975, foi promulgada a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. No Brasil, o Brasil também não ficou para trás, né? A nossa Constituição Federal também incorporou
essa convenção, essa declaração dos direitos das pessoas com deficiência, né? Promulgando também a Lei 7.853 de 89, que também ela ainda continua vigente, que traz ali os direitos das pessoas com deficiências, e depois a Lei Brasileira de Inclusão, que foi promulgada em 2015, exatamente no dia que a gente está aí comemorando essa luta dos direitos das pessoas com deficiência. Agora, há pouco a gente falava da questão de conscientização, da sensibilização. Eu acho que é importante a gente trazer o assunto à tona, né, professor Bento, porque antigamente a gente não se deparava com essas questões que hoje a gente já consegue entender de racismo, de homofobia, pessoas com deficiência. A gente precisa tratar do assunto, né, parar, ter um marco mesmo, um dia, para que a gente discuta o assunto, para que as pessoas comecem a se deparar, né, nas suas condutas, se às vezes a gente não acaba discriminando uma pessoa com deficiência. Então, a gente realmente precisa, nessa evolução que a gente está tendo agora, né, professor, tratar disso, falar do assunto, para que as pessoas comecem a ficar realmente... atentas, né, e focadas, sim, informadas sobre o assunto, né, sobre os termos que são capacitistas, discriminatórios, para que a gente passe a viver realmente numa sociedade que observe o que está fazendo, falar, puxa, isso eu não posso usar, né? Vamos usar outra expressão, vamos atuar de outra forma. Será que a minha empresa ela é acessível para atender as pessoas com deficiência, né? Será que esse local de trabalho está adequado para a gente receber pessoas em situação de deficiência? Então, a gente realmente precisa desse espaço, desses momentos, desses espaços de fala como esse, para trazer o assunto e a gente discutir e a sociedade começar a entender e a respeitar os direitos. Acredito que é sempre importante, né, existir um momento, porque é igual a Semana Nacional do Trânsito, né? O trabalho acontece durante todo o ano, de educação, prevenção, de sensibilização. Aí, nessa semana, vai conseguir movimentar toda uma sociedade para que todos possam, né, ir em direção ao mesmo caminho. Então, essas datas, como Semana Nacional do Trânsito, o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, é muito importante porque traz à tona um assunto e isso daí só vai acabar o quê? Fomentando, acabar potencializando esse assunto a ser discutido. Também acho interessante a gente conversar sobre as diversas temáticas que hoje nós temos muita facilidade, como são os meios de comunicação, como esse que nós estamos. Por exemplo, a gente pode chegar a uma população bem maior, né? E levar um pouco de informação, né? E quando, como você bem disse, esse dia que ele é escolhido, é um dia para a gente poder intensificar, né, a conversa, o debate, a conscientização, né, das pessoas, porque você não... O cuidado com o trânsito não é só naquela semana, é todo dia, é toda hora, né? E também, como tudo evolui, tudo muito rápido, tudo avança muito rápido, é importante a gente estar conversando e nos atualizando sobre as nossas responsabilidades diante das mais diversas situações da nossa vida. E uma delas é a questão do combate, ou então da luta das pessoas com deficiência. E temos sempre alguém próximo de nós. Às vezes eu chego a dizer, todos nós temos um pouco de deficiência, né? Ninguém é 100% perfeito fisicamente, nem fisicamente. Então temos também os nossos limites, né? E é isso, a intenção, né, também dessa nossa conversa é ajudar a chegar a muito mais pessoas através de pessoas que conhecem, que pode trazer com segurança essas informações. A gente já tocou um pouquinho sobre a acessibilidade. Eu vi que tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de acordo com a Lei 13.146 de 2005, que trata da acessibilidade. O que significa essa palavra, um pouco esse conceito de acessibilidade? Quando a gente fala em acessibilidade, às vezes a gente só pensa na questão física, né? Tipo da rampa. Porque as pessoas têm até uma ideia um pouco equivocada de que a maioria das pessoas, que as pessoas com deficiência são só aquelas que têm dificuldade de locomoção. Eu até trouxe um dado bem recente, professor, do nosso último censo aqui do Brasil, é bem recente mesmo. Segundo o IBGE, nós temos 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil.
E quando a gente vai pegar essa deficiência, o maior número de pessoas, né, de percentual, são as pessoas com dificuldade visual. Então, hoje, o maior número que nós temos de pessoas com deficiência é de dificuldade visual, depois seguido de pessoas com dificuldades motoras, de locomoção. É que, assim, cada vez que o censo ele faz, ele muda, talvez, a forma das perguntas e aquilo dá uma variação. Mas o maior número que nós temos hoje no Brasil são pessoas Visuais. com dificuldade visual. E aí, as pessoas não entendem que a acessibilidade ela é tudo. Ela é uma acessibilidade, ela é questão, além das questão das barreiras arquitetônicas, sensoriais, visual, de todas as ordens, né? E sobre a acessibilidade, o que eu acho que é importante falar, que às vezes as pessoas não têm essa noção. Quando a gente começa a trabalhar no assunto, eu saio na rua, meu esposo ele até fala assim, eu odeio sair com você, porque eu saio olhando as rampas. Eu falo, essa rampa tá inadequada, essa rampa tá errada. E eu já vi esses lugares, por exemplo, quando eu estava falando da visual, né? Se você pegar uma pessoa que tem dificuldade de visão, né, que se usa ali de um apoio de uma bengala, eu já vi guias assim que acabavam num buraco, né, aquela a guia da calçada, né, que é para a pessoa com dificuldade visual seguir, que acabava num buraco. Olha que coisa grave, né? Que coisa absurda que a gente tem num espaço que é público, que tem que ser acessível a todos, mas que coloca em risco uma pessoa com deficiência. E a acessibilidade ela é importante não só para as pessoas com deficiência, para todos, para os idosos, para as gestantes, né, para aquela pessoa que naquele momento está com alguma dificuldade. Então, mas assim... uma pessoa obesa, né? Sim, para uma pessoa obesa. Então, a gente tem que realmente ter esse olhar na sociedade maior. E a acessibilidade, ela é isso hoje. Ela é vista como um todo, né? Não só a questão física, mas também essas questões sensoriais, de áudio, vídeo, né? A gente tem que estar numa sociedade para romper mesmo com todas essas barreiras de todas as ordens, não só arquitetônica, né? Já estamos tocando nesse assunto e mesmo vocês que estão nos acompanhando de longe, de outra cidade ou de outros estados, eu gostaria que o Rafael nos falasse assim, e Maringá, como é que está essa questão dessa acessibilidade, essas rampas? Maringá é uma cidade que tenha tido esse cuidado com as pessoas que necessitam desses acessos? Então, em nome da Secretaria de Mobilidade Urbana, né, eu como gerente de educação, que eu posso falar? Maringá, culturalmente, é um povo muito exigente, né? O maringaense é muito exigente, e isso é ótimo, é excelente. Então, a cidade cresce porque a população ela fica no pé e ela quer e ela exige melhorias o tempo todo, né? E isso daí reflete no que acontece na cidade. Então, assim, quantas rampas de acesso tem em Maringá, porque, né, o meu setor é de educação para o trânsito, é um pouco mais restrito. Porém, eu me recordo uma vez que eu fui numa outra capital do Brasil e a gente saiu do hotel e fomos até o aeroporto, a pé, eu e alguns amigos. E lá, realmente, andava-se 10 quadras para você encontrar uma rampa de cadeirante. Então, assim, Maringá tem muito a melhorar, porém, se a gente for analisar e comparar, fazer algum comparativo, está muito bem assim, acessível. E, como eu falei, existem coisas muitas a melhorar, né? Porém, dá para se dizer que nós temos aí uma cidade diferenciada. Nesse sentido. Eu vou fazer um complemento, professor, até porque a gente tem ali na promotoria alguns enquetes civis com a Prefeitura de Maringá, né, para melhoria dessas rampas. Porque o que acontece, Rafael? Às vezes a gente está fazendo recapeamento do asfalto e aí o recapeamento ele não observa a rampa. E aí aquela rampa ela fica para que a pessoa possa se locomover. Então, a gente tem feito um trabalho junto com a CEMOB, CEMOP, todos os órgãos quase da prefeitura que são envolvidos no assunto, né? Para a regularização dessas rampas, né? Para que haja essa observação por parte da prefeitura. Às vezes, a gente tem a rampa e a grelha. Que a grelha é aquela onde escoa água. Não estou enganada, acho que é isso, né? Então, às vezes, a grelha ela fica num desnível. Então, ou amassa com o tempo, ou o recapeamento também não observou aquilo. Então, a gente acaba fazendo isso. Mas Maringá, ela realmente ela é diferenciada. Eu sempre cito que tinha o semáforo sonoro ali na Avenida Brasil,
Daí, por um tempo, ela ficou desatualizada, acho que ela teve algum problema, mas a prefeitura ela já adquiriu, até existe um trabalho na promotoria, né? Até por parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que houve essa reclamação formal. E aí nós instalamos agora, recentemente, o município de Maringá vem reinstalando as botoeiras dos semáforos sonoros, que é importante para uma pessoa com dificuldade visual, né? Salvo engano, na frente da catedral já foi colocada e tem uma botoeira que daí ela faz um barulho para a pessoa que tem sabe, né? Ela entende o momento que ela pode fazer a travessia com segurança, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem essa diferenciação na nossa cidade, é uma cidade que foi planejada, mas nós temos que estar sempre atentos e tem muita coisa a melhorar, né? Sim. Então, a gente tem que estar sempre em observação, porque não é só você fazer, é também a manutenção daquele espaço, né? Sim. Eu acho até mesmo os calçamentos, né? Então, deixa muito a desejar em muitos lugares, né? E às vezes estão se soltando, tem buraco nas calçadas, e às vezes a gente está circulando por aí nas vilas, às vezes até mais próximo do centro mesmo, a gente vê pessoas com muita dificuldade de se locomover pelas calçadas, né? Isso também é um grande problema, né? Que a cidade realmente ela é bem grande, então a gente tem, nesse momento, concentrados esforços na área central, que é uma região de todos, mas quando a gente vai para os bairros, a gente observa mais ainda essas dificuldades, né? Veja, padre, o problema que a gente pode ter, né, professor Bento, nas calçadas, a gente transitando normal pode cair num buraco, num desnível. Imagina uma pessoa que tem uma dificuldade ali, uma deficiência, um cadeirante, uma pessoa que usa uma bengala, né? Então, a gente tem que estar realmente atento. E esses espaços, por exemplo, os cuidados das calçadas, que é do próprio proprietário, né? Então, a gente tem que estar atento a essa situação, né? Eu tenho um buraco aqui, vou tampar porque eu posso estar em risco, os outros podem estar em risco. Então, aquela questão da solidariedade também, de estar observando esses espaços. E, além disso, nas calçadas, eu acho que a gente tem um outro problema também, que é quando, por exemplo, o comerciante ou o próprio dono ali da residência que colocam coisas nas calçadas que atrapalham o fluxo. Exato, né? Então, material de construção. Sim, então às vezes a gente até na hora de caminhar, a gente caminhando, a gente tem dificuldade. Eu sempre penso, nossa, se uma pessoa com uma cadeira de rodas aqui, ela vai conseguir passar nesse espaço, né? Porque tem mesas, porque tem cadeiras, né? Então, assim, é uma observação que a gente que trabalha na área, ou alguém que tem alguém na família, começa a observar, né? Mas deveria ser um olhar de todos. Porque nós somos todos responsáveis uns pelos outros, né? E a gente vive numa sociedade, então aquilo que é importante para mim deve ser importante para todo mundo. Eu não posso pensar só a partir de mim, né? Então a gente vive numa comunidade, numa sociedade, e que somos todos responsáveis uns pelos outros, né? Eu queria até fazer um parêntese, nem sei se poderia, mas como o Rafael falou aqui da semana de trânsito, não saibam o impacto que tem essas situações na vida do dia a dia, né? Então, ali na promotoria, além de ser pessoa com deficiência, eu estou na área da saúde pública. E a gente tem uma extensa lista de pessoas na fila de espera para cirurgias ortopédicas. E Maringá, ela destoa aqui um pouco de todo o Paraná e tem um número muito significativo, uma coisa muito absurda. E aí eu fui investigar por quê. É que em Maringá nós temos um número muito grande de acidentes de trânsito. Principalmente envolvendo motos. Porque você vai em outros lugares do estado, não tem. E aí o que acontece? Aquela pessoa que sofre naquele momento, a situação dela é de urgência. Ela entra na frente daquela pessoa que está esperando a cirurgia ortopédica. E aí ela usa, entre aspas, né, por ser prioridade, acaba fazendo a cirurgia, enquanto aquele que está esperando não faz naquele momento em razão da urgência dela. Então, é tão impactante que talvez a pessoa que está ali dirigindo, ela não tenha essa noção, né? Que se ela dirigir um pouco mais devagar, se ela respeitar a faixa de pedestre, se ela respeitar o sinal, o semáforo, ela, né, participando da sociedade ali e respeitando, ela não vai causar problema no outro. Aí o pessoal acaba ultrapassando ali o sinal vermelho, acaba andando em alta velocidade, furando o preferencial, passando na faixa de pedestres e acaba impactando, sem ela saber, a saúde de outras pessoas, né? Então, Maringá tem uma particularidade nessa questão do trânsito que chama muita atenção do Estado. Meio louco, Maringá. O pessoal tem que realmente, essa questão de trânsito, ela é muito importante, muito significativa. Né? Às vezes a gente para naquelas faixas azul, né? Para ali que o pedestre tem, toda a faixa o pedestre tem preferência, né? Sim.
mas às vezes você fica ali 5 minutos, praticamente não consegue atravessar, porque ninguém para, né? E eu acho assim, essa educação, acho que ela é muito importante, né? Essa semana, como a gente já falou aqui, não só a semana de educação para o do trânsito, mas a gente tem que estar atento a tudo, né? A gente Sim. não pode pensar só Eu, na eu sempre gente. penso nisso, quando eu tô atrasado, eu falo, não, é melhor eu ir devagar Uhum, do que eu sofrer um acidente, causar um acidente e sim, perder, e enfim, né? Mas Maringá tem essa sim. particularidade, por isso que é a importância aí Eu dos também agentes de demorei um pouco, trânsito. mas eu costumei ir mais devagar um A pouco, gente é. tem que ter essa noção de Aham. sociedade, né? Sim. E agora, então, trazendo aqui um outro elemento, que sem fugir tanto daí, com relação às edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, elas devem se adequar também a essas regras, a essa acessibilidade? Sim, todas. Né? A incorporação, todos os espaços, eles devem estar Igrejas. acessíveis, tudo. É um trabalho longo, né? Porque a lei Uhum. fala que o poder público ele tem que se organizar para tornar todos os espaços acessíveis. Eu posso falar um pouco ali da atividade da promotoria, que a gente tem um trabalho com todas as escolas públicas municipais, com as escolas particulares, universidades, porque nós focamos primeiro no setor educacional, né? É, e também, assim, espaços públicos, prefeitura, unidades básicas de saúde. Então, assim, eles estão adaptando os espaços para as normas de acessibilidade, desde estacionamento para pessoa com deficiência, idosos, que também faz parte, né, de quando você fala de acessibilidade, as rampas, andares, tem que ter o elevador, né? E quando a gente fala de acessibilidade, é importante saber que a pessoa com deficiência ela tem que usar o espaço independente da ajuda de outros. Por que eu quero dizer com isso? Que alguns lugares eles colocam tipo um elevador que precisa de uma terceira pessoa para fazer funcionar, para que a pessoa com deficiência tenha acesso. Isso não é acessibilidade. A acessibilidade é a pessoa Autonomia, sua né? autonomia, de forma É. autônoma ter acesso aos espaços. Então, assim, paulatinamente, os órgãos públicos vêm se adequando, às instituições privadas também, e o que tem que estar atento é isso. Olha, você vai fazer uma nova construção, você vai construir um novo órgão público, uma nova escola, uma nova unidade Tem que básica, se adequar a você essa... já tem que fazer o espaço com a acessibilidade. Entendi. Ok. Acredito que seja isso mesmo, né? Que a gente tem que pensar nessa questão de acessibilidade como um todo, né? Não só ter a mente fechada, igual a gente só comenta, né? Ter uma rampa, ter alguma questão assim. Pedir licença para trazer essa questão da acessibilidade e num outro foco, né? Por exemplo, o Código Transbrasileiro, o próprio órgão da secretaria nossa lá, dá acesso à pessoa com deficiência a poder utilizar o trânsito também, né? De que forma? Por exemplo, a pessoa com a visão monocular, né? Como a doutora falou, né? Pessoas com problemas de vistas, né? Que é um grande número, então essa pessoa ela pode ter acesso a ser candidata a uma carteira de habilitação de carro e de moto, tá? Então ela fica no limite do carro, mas ela tem esse acesso. Recordo que na época que eu era instrutor de autoescola, de ter dado aula para uma pessoa com deficiência auditiva. Então ela não escutava e a maioria não sabia disso, né? Então aí a falta de informação, né? Eu falo isso por quê? Porque esse aluno, ele teve aula teórica, teve aula prática conosco lá no Centro de Formação de Condutores e ele andava em grupos, né? Com as pessoas ali. E daí, na outra semana que ele chegou lá, apresentou a carteira de habilitação para os amigos, na outra semana já tinha uns 4, 5 inscritos lá para poder tirar a carteira de habilitação. Então foi um fato bastante curioso, mas tem essa acessibilidade, né? Então, né, como a doutora falou, hoje nós olhamos muito para o acidente com vítima fatal. E não vê para as pessoas que ficaram com sequelas, né? Esse número não é divulgado na televisão, não é divulgado em lugar nenhum. Hoje só se fala, tantos vítimas fatais no acidente de trânsito. Mas essa pessoa, então, ela tem a oportunidade também de ter acesso a uma habilitação, né? Então, ela vai ter que utilizar um veículo adaptado, porém, ela tem essa oportunidade de se candidatar a uma habilitação. Então, isso daí é legal, a critério também de informação, trago isso aqui, né, a vocês que estão aqui, a quem nos assistem, porque é importante falar dessa acessibilidade também, né? Essas pessoas, elas conseguem ter o acesso
mesmo, né, com o que aconteceu com elas. Entendi. Eu queria trazer outra questão, que ela parece simples, mas acho que ela informa as pessoas, ajuda as pessoas que talvez não tenham essa informação, esse conhecimento. Quem pode recorrer, por exemplo, à reserva de vagas? Aí a gente tem várias situações, né? Por exemplo, assim, para concursos públicos, seria nesse sentido? Não, há vagas especiais, por exemplo, a vaga do idoso. Isso daí é com o Rafael, ele vai dizer. Então, assim, segundo a legislação, né, a pessoa com deficiência, ela tem direito à prioridade de utilizar uma vaga específica para ela, né? Então, nós temos a vaga do idoso e nós temos a vaga da pessoa com deficiência. Até a legislação nacional que sugere isso, fala que 2% do total das vagas tem que ser destinada a eles, né? Então, você pega ali a área de estacionamento rotativo do STAR aqui em Maringá. Então, tem que contar quantas vagas tem ali na área central e 2% tem que ser. Eu não sei o número exato, mas Maringá passa disso. Maringá chega a quase 3%. Então, cumpre mais do que a lei exige, né? E daí a pessoa, ela com alguma deficiência, ela tem que requerer uma credencial, tá? Aí é importante dizer, para essa pessoa que vai requerer a credencial, que ela tem que estar ali no veículo. Não precisa ela estar dirigindo o veículo, ela está utilizando como passageiro, mas daí tem que deixar a credencial ali no painel, sempre que utilizar uma dessas vagas destinadas a elas, né? Então, colocou ali, tá ok. E ela pode requerer na própria CEMOB, na Secretaria de Mobilidade Urbana, ali na Avenida Colombo, 3114. Então, ela vai chegar lá, né, vai com os documentos, comprovar que mora em Maringá, porque daí cada pessoa vai ter que fazer a sua credencial no município de residência. Então, quem reside em Maringá, chega com o comprovante, chega com as documentações, de repente o laudo médico, e daí vai passar por um perito. Então, tem um médico lá na CEMOB, um perito que vai avaliar cada um dos casos. Agora, fato curioso é que muita gente não sabe, né? Mas a pessoa com... Desculpe se eu estou falando errado. A pessoa com autismo, né? Acho que é aspecto, autismo, né? TEA que a gente fala, né? Isso. Essa pessoa também tem direito a essa vaga, né? Então, vai lá, seja criança, vai estar de passageiro, como eu falei, não precisa estar dirigindo. Vai lá, requer, aí vai passar pelo perito e vai ganhar uma credencial para poder utilizar essas vagas. E esse cartão, ele tem validade nacional. Qualquer cidade que for, você pode utilizá-lo. Correto. Ele tem que ser feito na cidade de residência, no município de residência. Mas se eu sair daqui e vou para Londrina, por exemplo, posso usar lá normal. Vale. Então, cidades que não têm o trânsito municipalizado, não têm uma secretaria própria, é feito no DETRAN. Né? Então, cidades pequenas não têm o trânsito municipalizado, faz no DETRAN a credencial. Mas daí vale para todo o país. Entendi. Aí eu queria fazer só um parêntese, né? Uma atualização da legislação, porque em 2012 a gente tem aquela lei Maria Berenice Piana. Isso, eu ia falar Maria Berenice, não, Berenice Piana. Que ela equiparou, né? Ela disse que todas as pessoas autistas, elas são pessoas com deficiência para efeitos legais. Então, a partir disso, a partir do momento que a gente tem uma vaga especial, né, uma reserva de vaga para a pessoa com deficiência, e a pessoa autista sendo também considerada pessoa com deficiência, ela também passou a ter o direito de usar as vagas reservadas. E uma coisa que eu queria comentar rapidamente é que muitas vezes a gente vê carros estacionados nas vagas que são reservadas de quem de direito, né? E agora, recente, uma pessoa que trabalha numa empresa, ela também lá tem vagas reservadas para, dependendo da função de cada um, né? Então tem a reserva lá. E uma outra pessoa estacionou no lugar dela. Ela estava me contando isso ontem. E ela foi dizer para a pessoa que aquela vaga estava reservada. E a pessoa disse para ela, se você quer a vaga, chega mais cedo, né? Então, veja, as pessoas não têm assim, uma consciência de que o meu erro, eu posso induzir outros também ao erro. Essa reflexão, na verdade, é de Kant, né? Um filósofo alemão. Ele dizia assim, a minha atitude ela tem que ser tal que eu não induzo o outro também a cometer o mesmo erro. Porque se você parou aqui nesse lugar, vai chegar outro e falar, mas ele estava ali, eu também posso, né? Você acaba induzindo outras pessoas.
E a nossa atitude ela tem que ter ela tem que ser de tal forma que ela se torna um princípio universal, isto é, um princípio que vale para todos, né? E eu não posso induzir a uma pessoa ao erro, né? Então, acho que muito importante Mas também... o estacionamento em vaga reservada, sem o cartão, ele é passível de multa, né? Então, aí que eu ia fazer uma colocação, Uhum. né? Porque agora, Maringá, semana passada, adquiriu uma empresa que vai ter um pátio e vai ter guincho. Então, hoje, uma pessoa que sem ser por direito numa vaga, né, da pessoa com deficiência, ela, além de ser autuada, levar uma multa, porque antigamente levava a multa e acabou. Agora não. Ela poderá ter o seu carro guinchado, ela vai ter mais o trabalho de ir lá, retirar o carro do pátio, pagar a diária, pagar o guincho. Então, assim, agora talvez as pessoas Dói pensem... um pouquinho mais, isso, né? dói um pouquinho mais. Mas Talvez eu pensem tenho duas uma vezes. dúvida, vou perguntar para o Rafael aqui, Sim. professor Bento. E espaços, por exemplo, como shoppings, mercados, espaço que tem um pátio de uma empresa, também é passível dessa penalização, Rafael? Sim, a legislação foi alterada recentemente, só que assim, a única exigência, né, nós chamamos de estacionamentos, vagas de estacionamentos em áreas privadas, né? Então, universidade, se ela colocou lá que tem a vaga, ela pode acionar e nós podemos ir lá autuar. Só que daí, assim, o único parêntese, ela tem que estar com a sinalização, ou seja, a placa, em conformidade ao Manual Brasileiro de Sinalização. Então, por exemplo, a universidade vai colocar essa vaga, ela tem que se atentar ao Manual Brasileiro de Sinalização e fazer conforme o padrão. Se o agente de trânsito o padrão do manual, pode multar pode e pode Constituição. não, multa o condutor do veículo. Se tiver Multa, tudo. não, o condutor do veículo daí. Isso é importante, né? Nesse Sim, caso, sim. né, que o senhor relatou, de repente, Uhum. acionar para que realmente seja cumprido, Sim. né? Eu tive uma situação que eu perdi meu cartão, né? Que eu já tenho mais de 60. Então, eu perdi eu já sou idoso. Eu perdi meu cartão e essa semana eu fui, inclusive, na CEMOB para poder ver uma segunda via e eu não sabia que tinha que fazer BO, né? Se você perdeu o cartão de idoso, enfim, que direito àquela vaga. Aí eu tive que fazer BO, né? Ainda bem que hoje é mais fácil, faz pela internet, né? Fazer BO, agora juntei todos os documentos, tá, inclusive até no banco do meu carro, para eu lembrar para hoje dar uma passada lá e pegar a segunda via. Então, eu não sabia que tinha isso. Eu imagino que outras pessoas também poderão não saber, né? Que é importante, uma vez que se perdeu, também registrar um BO, até que para você pegar um outro cartão, você tem que levar, né, essa comprovação. Só justificando isso, por quê? Porque às vezes quem encontrou vai usar de má fé, vai começar a utilizar a sua credencial para poder utilizar a vaga, né? Então é difícil para o agente de trânsito chegar no carro e identificar de quem é que é aquele cartão, de quem é que é a credencial, realmente é uma pessoa idosa que está utilizando a vaga ou não. Então, o BO é feito para assegurar essa questão, né? Porque senão alguém vai usar de má fé o seu cartão, sua credencial. E se digamos assim, uma outra pessoa, nessa situação parecida com essa, mas mesmo assim, eu tenho meu cartão, um familiar vai para o centro, pega meu cartão, chega lá e coloca o carro na vaga que é reservada. Isso pode também trazer uma consequência para ele, né? Isso, para ele, que ele vai ser autuado, e para você que é o dono do cartão, né? Porque o seu cartão pode ser cassado. Só que é difícil do agente identificar, Sim, porque assim, o agente ele chega no local, já aconteceu situações, né? De o agente chegar, ver o carro, não ver a credencial, começar a fazer a autuação e chegar uma pessoa que visivelmente, né, ele via ali que é uma pessoa com deficiência, um cadeirante, por exemplo. Aí não tem o que fazer, porque já fez. Então a gente tem que ver a pessoa saindo do carro, indo para o estabelecimento e depois a pessoa voltando. Aí o agente consegue identificar, opa, não teve idoso utilizando essa vaga. Então ele pode daí caçar a credencial e também fazer a multa de estacionar em lugar regular. Ok, da nossa conversa, o tempo passa rápido, teríamos muitas outras coisas para conversar. Mas antes ainda, eu quero trazer aqui mais uma situação que eu gostaria também de perguntar. Com relação às cotas, né, de contratação de pessoas com deficiência, o que é, digamos assim, exatamente essa cota alterada nesse estatuto? Porque uma empresa ela tem uma obrigação, se ela tem tantos funcionários, um número X de pessoas com deficiência.
Na verdade, assim, quando a gente fala de pessoa com deficiência, né, professor Bento, a gente tem que sempre lembrar, assim, que a gente está trazendo a questão da igualdade, mas não aquela igualdade formal, aquela igualdade material, né? Para trazer, assim, que todo mundo seja tratado como igual e que a gente dê oportunidades iguais para pessoas em situações diferentes. Então, você pega uma pessoa com deficiência, a dificuldade dela ser inserida no mercado, ela é muito maior do que uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Então, por isso a lei, ela vai trazendo aí, tanto para concursos públicos, né, para ingressos em universidades, então hoje a gente já tem essas situações de cotas, como para a inserção no mercado de trabalho. Então, a lei, ela traz o seguinte, né, ela fala que, por exemplo, até 200 empregados, 2% tem que ser de pessoa com deficiência. E ela vai fazendo um escalonamento, chegando até 5% de pessoas com deficiências contratadas, quando passar de 1.001 funcionários, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. Hoje, os concursos públicos, as universidades para ingresso também já tem as cotas reservadas para as pessoas com deficiências. Assim, ali no Ministério Público hoje nós temos também até para a contratação de estagiários, né? Visando justamente o que é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a inclusão que a gente tanto fala, né? A buscar a cidadania daquela pessoa em situação de deficiência. Interessante é que foi necessário uma lei para que isso pudesse dar oportunidade para essas pessoas, né? O que deveria ser, digamos assim, normal, né? Digamos, se ela tem uma competência profissional, ela deveria ser contratada, não deixar de ser contratada por causa de uma deficiência. Infelizmente, a gente precisa que isso esteja legislado, às vezes com punições, sim, né? Até porque se houver o descumprimento pela empresa, ela pode ser punida. Porque senão as pessoas hoje, infelizmente, elas não têm esse olhar, né, da inclusão da pessoa com deficiência. Não precisaria mesmo de uma lei. Não é mesmo? Né? Se naturalmente a gente tivesse, não deveria, né? Não deveria. E existe, assim, quando a gente conversa com os segmentos, né, recentemente Maringá recebeu uma conferência nacional de pessoas com deficiência. E aí eu conversando com eles falaram assim, olha, hoje as empresas, elas estão ouvindo muito aquela questão, mas assim, questão de diversidade, de raça, de sexo, etc. E eles relatam que eles se sentem discriminados, né? Porque a pessoa com deficiência, ela fica ali. Às vezes a empresa contrata para fazer quórum aqui frente à cota. É uma pessoa altamente capacitada, mas a empresa coloca ela num cargo abaixo do que ela tem capacidade de exercer, né? Isso é uma discriminação. Lógico, é verdade. Né? E eles relatam muito isso. As pessoas, né, elas vêm sinalizando muito isso para a gente ali no Ministério Público. Acho que está fazendo uma caridade, né, ter essas pessoas lá. Por isso que eu falei desde o começo, assim, a pessoa com deficiência, ela não deve ser vista assim como um segmento da nossa sociedade que precisa de assistencialismo ou caridade. O que eles precisam é de cidadania e dignidade, né? Sim, tem suas competências como todo mundo, né? Sim, né? Então a gente tem que ter esse olhar para a pessoa com deficiência. Por isso que eu falei a importância de espaços como esse para a gente realmente trazer à tona esses assuntos. Sim. Nós estamos, então, concluindo. Eu faço assim, a última questão. Se vocês têm assim, alguma indicação, né, de quais ações poderiam ser feitas para promover o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Eu acho que o que eu traria seria assim, a gente começar a perceber os nossos atos, as nossas falas, né? Eu falei um pouco de capacitismo só por cima, mas, por exemplo, a gente vê situações assim, professor, tem lá 2 pessoas no restaurante, né? Uma pessoa, ela aparenta ter deficiência. O garçom vai e pergunta só para outra e não para aquela pessoa. Isso é uma discriminação. Então, assim, para a gente ter esse olhar, né? Começar a reparar primeiro nas nossas falas. Eu trouxe algumas falas aqui bem rápidas, assim, que são falas capacitistas, que às vezes a gente usa no dia a dia. Ai, você é surdo, você é retardado, em terra de cego, quem tem 2 olhos é rei. São quem tudo... quem tem um olho é rei. Isso. Desculpa. Então, são todos termos capacitistas, que a gente tem que começar no dia a dia, perceber e reformular o que a gente vai falar. Né? Então, e a gente fica naquela, ainda usando e fazendo discriminação e sem perceber. Então, acho que seria um momento assim de... Né, a minha ideia seria assim, a reflexão desses temas, dessas falas que a gente usa no dia a dia, para se aperceber disso e evitar usar.
Quem falou isso para mim foi uma pessoa lá na conferência. Ó, ao invés de a gente falar na nossa empresa, dar uma de João sem braço, a gente vai falar, vamos dar, tá dando um migué. É uma forma de você substituir uma expressão pela outra e você não usa um termo capacitista e não faz uma discriminação. Então, seria essa, a minha proposta seria essa, uma conscientização, a gente se perceber das palavras, né? O tanto que fere e o tanto que a gente pode estar discriminando uma pessoa em situação de deficiência com as nossas falas. Perfeito. Quer falar alguma coisa? Perfeito, né? É isso aí que, infelizmente, hoje, né, usando aquela mesma condição de que a gente não consegue conscientizar ninguém, o nosso papel é tentar sensibilizar, né? Trazer a realidade para a sociedade, trazer o prejuízo que às vezes uma fala traz, às vezes uma colocação, né, errônea acaba trazendo, e tentar sensibilizar toda a sociedade. Mais do que nós fazermos ação, sim a população, a sociedade acabar comprando a ideia. É isso que tem que ser visado. Perfeito. Então, antes da gente encerrar, eu queria dar aqui também alguma informação. Vocês que estão nos acompanhando, mais uma vez eu gostaria, né, de pedir que compartilhe o link, né, coloque nas suas redes sociais, ajude essa mensagem a chegar a muito mais gente. Ela é muito importante. E você tem, né, assim, esta forma, talvez já aí de colaborar para o Dia, né, Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. É fazendo essa mensagem chegar a muitas outras pessoas. Vamos multiplicar o bem, né? A gente vai falar das coisas boas que são importantes na nossa convivência, na nossa sociedade. Eu quero agradecer aqui a Uningá, né, por esse espaço também. Todos os meses, no primeiro sábado de cada mês, nós estamos aqui conversando com vocês. Agradecer, né, ao nosso reitor, doutor Roberto, o nosso presidente da mantenedora, doutor Ricardo, a nossa pró-reitora, doutora Gisele, que nos dá muito apoio, nos ajuda a definir os temas, a chamar a trazer os nossos convidados, enfim, toda a comunidade acadêmica, os nossos demais diretores, os professores, coordenadores, os nossos acadêmicos. Nós gostaríamos que vocês também tivessem a oportunidade de acompanhar, de ouvir, né, de refletir conosco sobre esses temas. Então, toda a comunidade acadêmica, nossos alunos da presencial, do IAD, da pós-graduação, do mestrado, os colaboradores aqui, né, as pessoas que trabalham, os colaboradores, entre eles os nossos aqui do estúdio, né, que todo mês nos dá todo esse suporte aqui. Olha, estamos aqui com várias máquinas aqui ajudando a gente a fazer esse programa. Então, quero agradecer ali o Márcio, que é o gerente, o diretor aqui do estúdio, o João, o Adriano, o Osmar. Então, muito obrigado. E eu quero passar a palavra para uma consideração final, e ao mesmo tempo já agradeço, né, a doutora Michele Nader. Muito obrigado, doutora. Suas reflexões são muito pertinentes, nos ajuda a pensar muito. Estou muito feliz de você ter voltado aqui conversar conosco. Eu espero ter outras oportunidades de estar aqui novamente. Eu que agradeço, professor Bento. Peço desculpas se eu falei alguma coisa aí fora do tema, mas é que é tão importante, às vezes, levar algumas informações que parecem ser tão simples, mas que talvez as pessoas não param para refletir, pensar. Para mim foi muito importante, quero agradecer ao Rafael também, porque eu aprendi muito hoje também, e colocar o Ministério Público à disposição. Nós não falamos, mas qualquer violação ao direito da pessoa com deficiência, nós temos a Promotoria de Justiça aqui em Maringá, que recebe essas denúncias. Então, para que as pessoas, qualquer situação, desde questão de acessibilidade, a questão individual mesmo, olha, tem uma pessoa com deficiência que está sofrendo discriminação, está sendo violada, os seus direitos violados pela família, está sendo abandonada, enfim, elas podem levar devem, né, levar essas denúncias, ainda que anônimas, ao Ministério Público. Toda cidade tem um promotor de justiça, então você pode levar isso ao seu promotor de justiça da sua cidade. No caso de Maringá, né, o nosso contato é maringá.14prom,
@mppr.mp.br, ou no site do Ministério Público do Paraná você acha toda a informação. Mas que tragam essas informações ao Ministério Público e pedir para que as pessoas realmente repensem aí, né? Repensar a nossa cidade, a nossa acessibilidade e a forma como a gente trata e lida com a pessoa em situação de deficiência. E agradecer mais uma vez, professor, é uma imensa oportunidade estar aqui. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado também todo, né, ali o Ministério Público, né, que também apoia, né, esse trabalho que você vem, de alguma forma, representa ali, né, todo o Ministério Público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, com você, também quero agradecer na sua participação. Como diz a doutora, também aprendi muita coisa. Eu aprendo sempre com vocês, né? Então, quero agradecer, agradecendo também a CEMOB, porque desde o primeiro contato vocês foram muito acolhedores, muito atenciosos e não mediram esforços assim, para responder positivamente o nosso convite. Acredito que nós que temos que agradecer, né, professor, doutora Michele, porque assim, é a oportunidade, né? Agradecer porque as pessoas vão poder ter acesso a um conteúdo bacana, um conteúdo super importante, né? E nós de podermos estar compartilhando, porque assim, todo nosso conhecimento, se nós não tivermos oportunidades como essa, é conhecimento morto, né? Dificilmente vai chegar nas pessoas por outros meios, né? E queria dizer que a gratidão é imensa porque eu acredito que surge hoje uma parceria muito forte. Vou pegar o contato da doutora Michele, nós vamos com certeza criar uma parceria, um vínculo aí grande, e quem ganha com tudo isso é toda a sociedade, a população que vai ganhar com melhorias, ideias, projetos que vai fazer a diferença. Eu acho isso muito bonito, interessante, porque essa é a nossa responsabilidade, né, enquanto profissionais. Nós estamos em áreas assim, tão estratégicas, tão importantes dentro da organização da sociedade, né? Eu creio assim, como nós recebemos um pouco mais, temos que dar um pouco mais, né? Deus, de alguma forma, nos possibilitou, nos deu tanta oportunidade e a gente tem que fazer jus a isso, né? Fazer o bem, multiplicar todo o bem que nós pudermos. Rafael, muito obrigado, tá bom? Que você tenha um trabalho assim, bem abençoado aí junto à CEMOB, na educação do trânsito, tá bom? E que a gente possa, né, deixar ser educado um pouco mais, sempre é bom. Pessoal, então é isso. Nós aqui, como disse lá no começo, o nosso projeto está vinculado à NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico, e a Capelania Universitária, que eu coordeno. Quero também lembrar que nós temos atendimento na Capelania Universitária, aqui no campus, no Bloco I, na sala 53, temos ali a nossa sala de atendimento. Você precisando, quer conversar conosco sobre qualquer acadêmica, familiar, da vida espiritual, então a gente está ali para ajudar vocês. Entrando no site da Uningá, vocês vão encontrar logo ali na aba Instituição, tem ali a capelania, ali tem o e-mail e tem os... Então vocês podem mandar um e-mail e a gente agenda um momento para estar conversando com você. Pode ser também da IAD, vocês à distância, a gente faz um link pelo Meet e conversamos, né? Hoje também tem essa facilidade. É isso então, muito obrigado a vocês que tomaram aí o café conosco e que tenham aí um mês de setembro muito abençoado e vamos à luta, colaborar aí na construção de uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.